E a derrota para o Internacional que segue rendendo. Destaque para o Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. Boa noite, Rubens Júnior. Boa noite, Hugo. Um abraço para você, ao Emerson Romano, para quem nos acompanha aqui no apito final da Itatiaia, alô Nação Azul, se ligando na maior do Brasil. É o Cruzeiro depois da derrota pro Internacional. 3-0, polêmica de arbitragem, nota oficial após o jogo, a palavra do Pedro Lourenço pedindo união entre os clubes e, inclusive, ele que recebeu uma ligação do presidente da CBF nesta segunda-feira, Edinaldo Rodrigues, assumindo e pedindo desculpas pelo erro, claro, com a expulsão do Jonathan Jesus. E hoje tivemos a árbitro do VAR, a Daiane, sendo afastada, também o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Mas vida que segue, o Cruzeiro agora tem um foco voltado para a Copa Sul-Americana e vamos falar sobre o time, sobre os números também que preocupam e até dentro disso a palavra do Pedro Lourenço aqui o apito final da Itatiaia após o jogo, não só comentou com a arbitragem, sobre a arbitragem, mas também o elenco do Cruzeiro e alguns erros do planejamento. Vamos ouvi-lo. Isso esse lance não cobre, nós não estamos reclamando, esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando querer um time e cabe aos jogadores melhorar, o jogador nosso tem que melhorar e ele sabe disso, eles estão se cobrando e o nosso time realmente tem que melhorar muito, poder competir e passar por cima dessas coisas igual aconteceu aqui hoje e não julgar a culpa só no juiz, e nós não vamos jogar a culpa só no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Obrigado, Pedro Lourenço conosco aqui no apito final da Itatiaia, comentou sobre o elenco, disse de alguns erros, corrigir rota. Você concorda, meu caro Emerson Romano? Hugo Sérgio. Com as palavras do Pedrinho, o Cruzeiro ainda rendendo bastante essa derrota e mirando a arbitragem. Claro, daqui a pouco o Elton Campos vai destacar sobre o afastamento de alguns árbitros. Agora as palavras do Pedrinho. Tá na bronca, nada satisfeito com o rendimento do time também, né, Romano? Deixando de lado a arbitragem, que eu vou falar daqui a pouco. Sim. Quando o Elton trouxer, eu vou falar daqui a pouco. Deixando de lado a arbitragem, dentro de campo tá deixando a desejar. Dentro de campo, algumas peças que a gente depositava muita expectativa, elas estão deixando a desejar. O Cruzeiro, eu até acho, e conversava isso na redação agora há pouco com o Adilson Martins, com o nosso Leonardo Patrus ali, que para mim o Leonardo Jardim encontrou a formação ideal do Cruzeiro no jogo contra o Internacional. Ponto. Agora é fazer esse time jogar, porque é um time que voltou a ter criação, mas o Cruzeiro continua tendo um problema ali no primeiro volante. Esse primeiro volante continua sendo problema. Joga Romero, joga o Wallace e o problema não está sendo resolvido. E qual o problema que é? A cobertura, principalmente dos laterais. Ontem, sem essa cobertura e sem a ajuda do extremo que para voltar a ajudar a marcar, o William sofreu com Bernabé e com Carboneiro. As melhores chances do Internacional aconteceram do lado esquerdo. Justamente por conta disso. O William sozinho não tinha essa cobertura não estava sendo suficiente. E também aquilo que eu disse ontem aqui no programa. Acontecendo, parece que dá um apagão no jogador quando o adversário passa pelo companheiro, já não tem alguém chegando, dando aquela pressão logo em seguida. O jogador adversário passa por um jogador do Cruzeiro e tem tempo para poder armar um chute. Foi assim no primeiro gol do Internacional com Alan Patrick. E parece que cria um certo tipo, essa função é sua, você tem que fazer isso aí, não vou te auxiliar não. Acho que tá faltando um pouquinho de companheirismo nesse sentido. Então, tá devendo, e agora também mostrando que existem algumas carências, né? Concentrou demais em alguns setores, algumas carências, isso são palavras do próprio Pedro Lourenço. Então, ele como dono da SAF do Cruzeiro tá cobrando, tem toda a razão. Você falou que o Leonardo Jardim achou a formação ideal.
Com essa formação ideal, com o elenco que tem, Cruzeiro briga pelo quê no Brasileiro? Primeiro o time tem que jogar. Sim, tem que render e tem que ter paciência. Tem que render, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque no papel eu posso te falar aqui que o Cruzeiro briga pelo título. Mas não adianta só no papel, tem que estar na prática. Sim. Não é só a teoria, tem que estar na prática. Então, nesse momento, eu não sei te dizer qual é a briga. Na torcida pelo Cruzeiro te acompanhando, gosta dos seus comentários, Romano Pastor Richard, tá na audiência aqui do apito final. Grande abraço pra ele, valeu, pastor. Elogiando bastante. 11:44 sobre o time então, time celeste, o Rubens, de volta com mais uma do Cruzeiro. Pois é, sobre o time, e a grande notícia foi o nascimento do filho Theo, o filho do Matheus Pereira, ainda no final de semana, o que deixa o atleta 100% integrado ao elenco, não só para jogos em casa, mas também fora, e por mais que ele esteve atuando contra o Mirassol, mas entrou no segundo tempo, fez apenas um jogo como titular no comando do técnico Leonardo Jardim, que foi no jogo de ida contra o América pela semifinal do campeonato estadual, e também não participou do jogo treino que o Cruzeiro fez fora de casa contra o Botafogo, também do amistoso contra o Bragantino, participou apenas do jogo oficial contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e não viajou para Porto Alegre. Matheus Pereira deve ser titular contra a equipe do Mochuque Runa, que é o assunto na quarta-feira, 9:30 da noite, pela Copa Sul-Americana. Esse time do Cruzeiro que deve ter também a manutenção de Lucas Homero no meio-campo, ele que ganhou a vaga do Wallace no compromisso contra a equipe do Internacional. Atenção, eu tenho um recado para você da HS Autopeças. A HS está em Betim, está em Contagem, na Avenida Tapajós, número 1661, no bairro Laranjeiras. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças, 35 anos, referência no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, e também no Lindéia. Matheus Pereira entre os 11, agora sim integrado completamente com a cabeça, e muita saúde para o seu filho Theo, que nasceu nesse final de semana. Hugo, Romano. Daí, parabéns Matheus Pereira, papai Matheus Pereira, né, Romano? Finalmente nasceu, ele estava vivendo essa agonia, da criança nascer ou não, e que ele tem é Theo, né? Isso, tenha toda a sorte do mundo, que o Papai do Céu possa abençoá-lo, que seja uma criança feliz e que possa viver as fases da vida da infância, ao lado dos pais dele, muito legal. Você fala há pouco da formação ideal e o retorno agora do Matheus Pereira facilita o caminho, né? Facilita, né? Porque aí você tem o cara da criatividade, do toque diferente, Sim. Vamos com mais uma do Cruzeiro, sinal de alerta. Ele tá ligado no sistema defensivo. Fala pra gente, Rubens. Pois é, alguns números que preocupam muito, principalmente se tratando de jogo defensivo. O Cruzeiro teve o Cássio acionado 40 vezes nessas duas primeiras rodadas do Campeonato Nacional, ficando inclusive ali tem ao lado do Mirassol as equipes que mais tiveram seus goleiros trabalhando. Outro ponto, o Cruzeiro sofreu gol pelo 12º jogo seguido. 12º jogo seguido sofrendo gols. Cruzeiro que também em 13 jogos da temporada sofreu 16, o que preocupa muito para o jogo contra o Mochuque Runa. Jonathan Jesus estará na zaga celeste, mas vai cumprir suspensão na partida contra o São Paulo no domingo no Morumbi, jogo às 5:30 da tarde. Hugo, Romano. Valeu, Rubens. Aí preocupa, né, Romano? 12º jogo seguido sofrendo gols? Tem que estancar, né? Preocupa. Mas aí passa também pela questão da marcação, porque não adianta jogar só nas costas da defesa e do gol, porque a turma lá na frente tem que começar a ajudar também, né? Então, é uma questão de coletividade, sabe? Sim. Melhorar aquilo que eu falei do jogo passado de espaço entre os setores. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um pouco mais de compactação.